Boa tarde, professor. Queria que você fizesse uma leitura desse empate em 1-1 aqui em Bonito. E se no aspecto geral o Santa perdeu 2 pontos ou ganhou 1 ponto aqui contra o Maguari? Boa tarde a todos. Ainda boa tarde, né? Pelo jogo foi 3 horas da tarde. Eu acho que a gente leva um ponto daqui, né? É uma circunstância muito difícil de se jogar aqui. Primeiro pelo horário, 3 horas da tarde. Segundo, um gramado alto. Um bom gramado, porém alto. Então, assim, uma questão que a gente teve um pouco de dificuldade também para se adaptar ao gramado. E eu acho que a gente fez um bom primeiro tempo. Eu acho que quando até nós abrimos 1-0 e a gente tomou o gol, a gente estava melhor no jogo, a gente estava com as ações, criamos oportunidades além do gol, colocamos bola na trave, tivemos um volume bom. E ali no gol do adversário a gente afrouxou um pouquinho a marcação, eles conseguiram fazer uma boa jogada ali associativa por dentro, fizeram o gol. E aí a gente volta para o segundo tempo e aí eles cresceram naquele primeiro terço ali do segundo tempo, onde eles criaram um maior volume. Mas porque eu acho que a perna já começou a pesar um pouco e aí a gente começou a errar muito passe. Não é que eles tinham um jogo com a gente estabilizado. A gente roubava a bola, saía para jogar, errava o passe e aí dava o que eles têm de uma virtude muito grande, que é a transição. E aí impactou um pouco, eu precisei fazer uma correção pelo fato de os jogadores já começarem a sentir a questão do calor. Eu precisei já corrigir ali e colocar 3 volantes, né? Na verdade, 1 volante e 2 médios, porque você centraliza ali um pouco mais o Balotelli e deixa o Gabriel e o Pedro sair um pouco na armação por dentro. E justamente como a gente estava perdendo muito essa bola e estava propiciando a transição deles por dentro, eu povoei mais o meio campo, aí a gente consegue equilibrar o jogo. Mas volto a falar, eles tiveram boas chances de gol justamente quando a gente roubava a bola e errava e eles vinham na transição. O Roque fez uma grande partida, talvez para minha opinião foi o melhor em campo. Porque isso que era ter um bom goleiro, que quando tem as intervenções ele garante o resultado, como ele garantiu, então parabéns ao Roque. Não gosto muito de individualizar atuações, mas ele quando foi exigido, ele correspondeu. Então eu acho que foi um jogo muito aberto de ambas as chances dos dois lados. Nós queríamos boas chances de gols, o Matheus Regis entrou uma ali cara a cara, poderia ter definido o jogo. Depois teve uma outra com o Willian Júnior, teve uma com o Andrei, que eu tenho até dúvida se foi pênalti ou não. Então, assim, a gente acabou fazendo um jogo equilibrado de ambas as chances, diferente da semana do jogo de domingo, que o sistema defensivo das duas equipes sobrepôs o sistema ofensivo. Hoje o sistema ofensivo das duas equipes sobrepôs o sistema defensivo, mas eu acredito mais por essa circunstância, a gente acaba levando um ponto importante daqui. Eu acho que o ponto negativo da partida foi a arbitragem. Eu lamento muito que vocês não estavam na beira do campo, é uma arbitragem sem critério. O lance do Renato era expulsão ou o amarelo, que se ele dá o amarelo, o jogador ia ter o segundo amarelo e ia ser expulso. Então, assim, ele acaba impactando dentro do resultado para os dois lados. O Quirino não jogou, todas as bolas que entravam no Quirino era falta, todas as bolas, sem exceção. E na maioria da parte ele deixou jogar, entendeu? E assim, parecia que ele estava aqui hoje cumprindo um protocolo com uma vontade de apitar. Ele não teve uma boa vontade de apitar, ele não coibiu o jogo mais ríspido, o jogo mais violento. E assim, então para mim o ponto negativo desse dia de hoje aqui foi a arbitragem. Cabo, você tentou nesses 2 jogos repetir a escalação, manter a mesma base, é uma preocupação nessa temporada. São só 2 jogos, mas até agora o que é que te chamou a atenção nessa equipe? O que é que você acredita que precisa melhorar nessa formação com essa vitória e agora com esse empate? Hoje a gente pegou uma circunstância atípica, né? A gente pegou um jogo 3 horas da tarde, um campo com gramado alto, uma arbitragem que não foi boa, então teve alguns pontos assim que possa ter impactado até na nossa performance dentro do campo, que não foi também uma das melhores. Mas eu acho que a gente esteve aqui, a gente competiu. O Maguari, quando joga sob seus domínios, é uma equipe que vai em casa dar trabalho a qualquer equipe que vier aqui, é uma equipe que joga, que propõe jogo, então a gente tem que ter os cuidados de ter uma equipe equilibrada, mas a gente continua evoluindo. Jogadores assim que Favela, que entrou hoje, fez uma boa atuação, o Vitinho fez uma atuação, a substituição do Vitinho foi completamente tática, foi uma questão que eu precisava
readequar ali o meio campo, mas até onde ele teve em campo atuou bem. Então assim, a gente está progredindo, a gente está crescendo, ainda não estamos no ideal que a gente precisa ainda evoluir alguns aspectos. Uma pena que a gente não tem treino, né? A gente não tem treinamento, a gente precisa descansar e tentar evoluir jogando. E uma equipe, quando não treina, ela estagna, ela deixa de evoluir. E você precisa começar a evoluir dentro dos jogos, e é isso que a gente está buscando fazer. Hoje, os jogadores que entraram foram bem, corresponderam bem, dentro da expectativa que eu queria. O Andrei era uma questão proposital, de dar um controle de carga para ele, eu ia usá-lo no segundo tempo. Alguns jogadores entraram, Matheus Regis ainda carecendo de ritmo, mas fez ali boas ações ali durante o jogo, e assim a gente vai construindo um elenco, uma equipe aí para que a gente possa ser competitivo e buscar os nossos objetivos dentro da competição. Sobre Alex Juan e Ariel, os dois estão no departamento médico. Existe já um tempo hábil para que eles possam retornar para jogar no Santa Cruz? Porque a torcida está muito esperançosa, tanto no Ariel quanto no Alex Juan, que foi contratação de vocês. O Ariel ainda não tem perspectiva de voltar ao campo. Uma boa notícia ao nosso torcedor, Alex Juan, mas já começa a treinar com um grupo, uma participação parcial. Ele passou por todos os protocolos, que foi uma lesão delicada, ele passou por todos os protocolos e passou bem. Então amanhã ele já treina com o grupo, né? Uma participação parcial e progressiva, mas a gente acredita que em breve espaço de tempo a gente já vai poder contar com o Alex Juan. Professor, nos últimos jogos eu observei bastante o sistema defensivo de Santa Cruz. E eu tenho destacado essa questão do encaixe de marcação, o bom encaixe que tem de marcação. Hoje eu senti que o time ficou um pouco desencaixado ali na marcação. Como você avalia esse sistema defensivo na partida de hoje? Não, assim, é porque justamente acho que as maiores ações do Maguari foi na nossa perda de bola, né? Quando a gente roubava a bola, que ia construir, errava o passe, e aí a gente estava saindo para jogar, pegava a gente ainda se organizando. E eles são uma equipe que é bem treinada, uma equipe que quando tem essa transição, ela é bem organizada. Foi aí que a gente sofreu um pouco nessa questão, na hora que a gente roubava a bola, estava se organizando e a gente perdeu, principalmente no segundo tempo. Eu acho que no primeiro tempo a gente teve muito mais uma organização defensiva, a gente teve essa questão da leitura que a gente fez da equipe dele muito boa. Haja visto que eu acho que o Roque, não me lembro assim dele ter feito talvez 2, 3 defesas no primeiro tempo, como ele fez no segundo tempo. Eu acho que no segundo tempo sim houve o desencaixe, principalmente eu acho que também o cansaço começou a bater. Não é fácil, só quem estava ali dentro sabe o que é jogar um jogo 3 horas da tarde. Eu acho que teria, na minha opinião, isso é proibido, principalmente no verão. Isso aí teria que ter aí um protocolo de jogo pelo menos às 17 horas. Olha a diferença do clima agora que a gente está fazendo essa entrevista e olha a diferença de quando começa o jogo. Então, dentro do campo, isso vai impactando. Como é que você vai ter um time intenso num segundo tempo que você joga às 3 horas da tarde? Da mesma maneira que eu fiquei vulnerável, eles também ficaram vulneráveis. Claro que a perna vai ficar faltando, você vai trocando. Então, eu acho que o jogo 3 horas da tarde, ele impacta muito no jogo, na questão do jogo, né? Você não consegue ser intenso 90 minutos começando um jogo 15 horas. Professor, próximo jogo, Santa teve pouco tempo de recuperação entre um jogo e outro, e agora sábado já tem o Vitória pela frente, o Vitória que ontem empatou com o Jaguar num jogo em que deixou muito espaço, gerou muito espaço, levou 4 do Retrô na estreia. O que é que você está esperando nesse jogo na Arena no próximo sábado? A gente precisa estar muito atento, né? Assim, todos os nossos adversários têm um dia a mais de recuperação, 2 dias a mais de recuperação, 3 dias a mais de recuperação. Por exemplo, houve trocas de mando de campo porque o estádio não foi adequado. Por que esse jogo daqui também não teve a troca por não ter refletor? Entendeu? Então, assim, eu acho que a diretoria do Santa Cruz tem que ficar atento quanto isso. A gente está jogando 3 jogos em 6 dias, jogamos um jogo aí seguido do outro com 67 horas de recuperação. Já vou jogar o 3º jogo agora no sábado e todos os nossos adversários têm 2 dias a mais para recuperar, 1 dia a mais para recuperar e depois a gente é cobrado, porque o time está pouco intenso, o time está desencaixado, mas é ser humano. Você vem com 67 horas, vai jogar 3 horas da tarde hoje aqui num gramado alto, aonde o adversário só molhou o nosso lado. Isso é um outro protesto que eu vou fazer. Ele só molhou o nosso lado e aí o campo fica mais pesado. Molhou não, encharcou o nosso lado. Isso é uma coisa, isso é uma prática que já
Mas é da regra do jogo. Eu falei com o delegado, ele falou que ia prescrever lá, mas é uma coisa que também já é propositalmente fazendo. Então, assim, eu acho que a minha diretoria tem que ficar atenta a essas questões de umas circunstâncias que está acontecendo. A gente sempre joga com um dia menos que o adversário. Jogos do campeonato são mudados porque o estádio não tem condição, mas aqui também não tinha condição de ter jogo hoje 3 horas da tarde. Teria que ter um outro estádio que tivesse um jogo 5, 7, 9 horas. Então, assim, eu acho que Santa Cruz tem que ficar atento na sequência da competição, porque você também, algumas coisas fora do campo, precisa ter atenção, e a gente precisa ter atenção para a sequência da competição.